Olá, amigos. É um prazer enorme estarmos aqui juntos, dando início ao ano 2022, com paz nos nossos corações e o objetivo que venhamos a ter essas experiências que um novo ano nos traz e que possamos trazer para todas as pessoas que estão ligadas a nós, direta e indiretamente, os melhores votos de que tenhamos grandes oportunidades e desafiadoras e com elas possamos ter um melhor desempenho que possamos ter nesse momento de transição do nosso planeta. Então vamos lá. Hoje começaremos a falar sobre a nossa conceituação de Deus na atualidade. Para isso vamos rogar aos benfeitores da Casa do Coração que possam nos intuir, possam trazer a contribuição para que possamos ser claros e objetivos naquilo que vamos expor e que possamos, de alguma maneira, aproveitar bem esse tempo em que iremos abordar esse tema. Estamos vivendo um momento muito desafiador. Então, o conceito de Deus nos dias atuais, na atualidade, é um grande motivo de imersão nossa dentro dessa temática, porque como compreendemos Deus desde os tempos mais remotos até os dias de hoje, em que nós não temos mais aquela figura do nosso Deus, e sim do meu Deus, né? Aquele que se pode chamar de um Deus customizado, né? O termo customizado, usado por filósofos, também, como as religiões apresentam essa ideia. Vamos analisar a diferença entre Deus que criou o homem e o Deus que o homem criou. O ser humano, desde os seus primórdios, quis entender o seu papel aqui na Terra. Nós, humanos, sempre tivemos uma ideia de um ser superior, né? E, por incrível que pareça, nós estamos vivendo o momento mais religioso da história da humanidade, né? Essa nova religiosidade dá muito pouca importância a algo que não lhe favoreça. A religiosidade, por exemplo, praticada aqui no Brasil, nós temos católicos frequentando Umbanda, Seixonoye, recebendo Jorei, né? Na igreja messiânica, é um pacote, é um mix de fé, né? Então temos aquela coisa, você é católico? Sim, sou. E a infabilidade papal? Não, isso eu não acredito. E a virgindade de Maria? Isso eu não concordo. E a pílula anticoncepcional? Ah, eu sou a favor da pílula. O que acha da reencarnação? Faz muito sentido. O Papa Pio IX definiu, só para nós contextualizarmos, reencarnação como heresia. Então, o que você é? Se nenhuma das crenças católicas você pratica, a Bíblia diz isso. Eu acho, o eu se sobrepõe a tudo. Adaptamos o nosso interesse e é exatamente o que nós estamos tentando falar, que é a customização da fé. Santo Agostinho dizia que a pessoa que seleciona da Bíblia o que quer e rejeita o que não quer, acredita em si e não na Bíblia. O Deus do século XXI, principalmente o pós-pandemia,
é de todos os períodos da história o mais pessoal e subjetivo. É o meu Deus, não é o nosso Deus. É o menos autoritário e o menos exigente. Na Idade Média, as pessoas tinham quase certeza que seriam condenadas no juízo final, que iriam para o inferno. Aqui no Brasil, ninguém acredita que irá para o inferno, né? A revista Veja fez uma longa pesquisa e constatou que ninguém acredita realmente que vá para o inferno. A pesquisa incluiu presidiários e políticos. O meu Deus e o Deus que me entende faz com que nós carreguemos o adesivo no nosso carro. Esse carro é de Deus e o motorista avança o sinal. Vamos ver algumas imagens que esse Deus particular deu para cada uma dos tribos, né? Os jogadores de futebol fazem o sinal da cruz e se ajoelham, olham para o alto quando marcam um gol. Aí vem a pergunta: e os goleiros? Deus não gosta dos goleiros? O exemplo de quem reza para passar no concurso, no vestibular, pelo princípio da equanimidade, adivinha quem vai passar? Aquele que se dedicou mais, aquele que, se Deus é equânime, ele não vai favorecer ninguém. Vai passar aquele que se esforçou, que se dedicou mais, né? Então, essa é uma visão muito infantilizada do que nós entendemos como Deus, né? Nós temos cenas que retratam bem isso, né? Não sei se todos viram o filme Cidade de Deus. Eles retratam traficantes reunidos numa roda antes de um assalto e um ataque, rezando um Pai Nosso em voz alta, sem saber a oração e com péssima sincronia, pedindo sucesso nessa sua atividade. Diziam: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. Isso apareceu no filme, não sei se todos nós prestamos atenção. Agora vamos fazer uma viagem aí no tempo e ver como tudo começou. Vamos ver como era Deus antigamente e o atual nesse Deus customizado que nós estamos falando. Dá para ver como uma ideia mal colocada se presta para tanta má interpretação e o que surge daí para frente como consequência disso, né? Na verdade, durante séculos eram os politeístas, eram deuses para tudo. Zeus, Júpiter, Deus da guerra, E a Roma Imperial, ela absorveu a religião praticada na Grécia Antiga, que era essa religião politeísta, né? Imperadores, como Júlio César, exigiam culto pessoal como se eles fossem deuses, né? Então, na Roma Antiga, havia santuários domésticos e templos para culto público, cujos rituais eram controlados pelos governantes. Cultos de religiões diferentes ao do império era condenada. Muitos imperadores, como esse, Júlio César, exigiam culto pessoal, como se fossem realmente divindades. Aí o advento de Jesus muda todo esse quadro, não é? Jesus nasce na Palestina, que na época dominada pelo Império Romano, politeísta,
E as tribos hebraicas monoteístas, desde Abraão, já há mais de 1.700 anos, né, prevalecia na época a lei mosaica, ou lei de Talião. Jesus ousa avançar oferecendo a opção do perdão e do amor, destronando a lei de Talião vigente. Seguidores de Jesus foram perseguidos, em Roma principalmente, né? Com a queda do Império Romano, passamos por uma outra fase, né? Que o cristianismo foi cooptado como religião oficial, isso aí já no século III, né? E isso criou uma nova realidade que foi uma, uma, uma ação política que na época era interessante, né, que isso acontecesse. Isso foi no ano de 325, né, através daquele concílio de Nicéia, né, ele estabelece o que eles chamaram de questão cristológica, né, sendo Jesus e Deus a mesma pessoa. Isso é uma questão que nós devemos analisar com mais profundidade. Avançando um pouco no tempo, chegamos à Idade Média e cria-se a ideia de um Deus vingativo, que pune e amedronta. Nesse momento, são criadas as famosas cruzadas e, em seguida, o Santo Ofício, a Inquisição, né? Então, mata-se, persegue-se em nome de Deus. A ciência e a filosofia estavam a reboque da religião, que estava enclausurada a dogmas e misticismos, né? Vem, inclusive, nessa época, a peste negra, em 1347, e mata mais de um terço da população europeia. E nós nos queixamos hoje com essa pandemia, né? Imagina se nós perdêssemos metade da população, um terço, melhor dizendo, da população mundial hoje, como foi essa peste negra, a primeira grande pandemia da humanidade. E nessa época havia uma prática que era a prática que o Vaticano adotava, que era a venda de indulgências, né? Ou seja, que era a compra de perdão, né? E ideias falsas, como a da confissão, absolvendo a pessoa de todas as faltas cometidas, né? Isso deu ensejo a uma grande revolta, né? E foi nesse momento em que se criou Martinho Lutero criou a reforma protestante, né? E nesse momento se questionou a visão teocêntrica que colocava a religião no centro da sociedade. Nesse momento acontecia uma grande transformação, que era o chamado humanismo renascentista, e muitos intelectuais passaram a criticar abertamente a religião católica, né? A Reforma Protestante de 1517 é do monge alemão Martinho Lutero, que quebrou essa hegemonia da religião católica, né? Nós temos aquele exemplo emblemático, que é da Capela Sistina, localizada no Vaticano, né, que foi construída em 1477, na mão do Papa Paulo VI. E foi, Capela Sistina vem de Papa do Sisto, né, Sisto IV, se não me engano. No entanto, nessa sua famosa obra, o teto, que só foi inaugurado anos depois, em 1512, foi pintado por Michelangelo, ele já foi contratado por um outro papa, que era o Júlio II, é considerado uma das obras-primas da humanidade, esse teto do Vaticano. Lá tem aquela famosa representação, né, de Deus como um ancião barbudo que coloca o dedo
né, e envolto num manto, né, que ele divide com alguns anjos, e sobre seu braço esquerdo está a figura feminina de Eva, que ainda não foi criada, esperando para ganhar a forma humana, que foi conseguida através da costela de Adão, né? O braço direito esticado para criar o poder da vida de seu próprio dedo para a criação de Adão. Essa concepção com forma humana marcou muito, dificultando até hoje a compreensão de um Deus como um princípio inteligente, uma causa primária de todas as coisas, né? Essa visão antropomórfica de Deus, né? Daí, avançando na humanidade, chegamos à época da Revolução Francesa, em que o iluminismo mobiliza o poder da razão, que era anticlerical e antirreligioso. A chamada, nessa época, a igreja recebe uma grande ataque por parte dos revolucionários, né? E ela confisca os bens do clero, igrejas são apedrejadas, né? Cerimônias de casamentos, né, já não podiam mais ser feitas nas igrejas, né? E a Revolução chegou ao ponto de abolir o calendário gregoriano secular, né? Acabando com os dias dos santos, né? E foi entronada nessa oportunidade na Notre Dame a tal da deusa razão. A Revolução Francesa merece da nossa parte uma atenção especial. A humanidade oprimida até então pela intolerância, por essa intolerância religiosa que nós estamos falando, né, que já havia uns privilégios muito grandes para os nobres e para o clero, né? Então a sociedade ansiava libertar desse jugo. A França declara, nessa época, oficialmente que já não precisa de Deus e que Deus é a ciência e a razão. Nunca Deus esteve tão em baixa. Deus foi exilado da cultura europeia. Somente em 1802, Napoleão, por interesses políticos, traz Deus de volta através de um acordo com o Vaticano. Deus volta a reinar na França e, por extensão, na Europa, através de um decreto. Mais à frente, nós temos, já meados do século XIX, 1848, acontece um manifesto comunista lançado em Londres por Karl Marx, conhecido como o Manifesto Anticristão. Inicia-se uma nova era, chamada Era de Negação, uma visão do mundo sem espaço para Deus, ou para qualquer coisa que não seja matéria. Em 1862, em Paris, proclama-se o materialismo mecanicista, que estabelece que a alma não tinha significado. Deus novamente é exilado da Europa. O interessante e muito curioso é que Karl Marx chegou a frequentar algumas reuniões promovidas por Kardec nessa época na França. Ele estava lá exilado. E tem aquela famosa mensagem, né, que, alertado pelos espíritos, Kardec não se envolveu com Marx, cujas propostas iriam acontecer com esse movimento ateísta no século seguinte. Deus, mais uma vez, seria enterrado. Kardec conseguiu visualizar isso e não se filiou a essa corrente, né? Então, nesse mesmo período, em 1857, na livraria Dante, em Paris, é lançado o Livro dos Espíritos, e a obra traria Deus de volta, estruturando pela lógica as leis universais. Aliás, essas leis universais não vamos falar em uma outra oportunidade, né?
traz em sua primeira pergunta básica do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Aí já é um conceito mais avançado, né? Diferenciando do clássico, quem é Deus, aquela visão antropomórfica, né? Era uma conceituação inovadora. O desafio para nós espírita é atendermos à proposta de Kardec, avançando suas ideias, não estacionando no tempo. Não podemos simplesmente substituir o inferno católico pelo umbral espírita, né? E o demônio por os obsessores. A proposta é mais ousada da doutrina espírita, ela vai mais além, né? O comentário de uma católica assistindo a uma reunião espírita, uma vez, me chamou muita atenção quando ela disse para o marido dela: olha, isso aqui é igualzinho o padre lá da minha paróquia, né? Então, precisamos entender a proposta desse Deus que Kardec propôs, né? E aí entramos no século XX e as luzes da ciência e do raciocínio lógico, Deus não é mais visto como aquela figura mitológica, mas sim como a realidade causal, uma fonte para explicar a realidade do universo. Aí nos aproximamos daquilo que nós poderemos entender como sendo um Deus que seja o princípio inteligente e essa energia que nos envolve a todos e que traça para todos nós um projeto de vida no sentido do nosso progresso. Essa concepção de Deus é que precisa ser introjetada para que nós, como vimos, como Deus passou por essas fases todas na nossa humanidade e como ele hoje pode ser visto, não como esse Deus customizado do meu Deus e o seu Deus, mas sim como essa energia inteligente, esse princípio maior que é o que rege as nossas vidas. Agradeço mais uma vez a oportunidade e paz para todos.